Relacionamento aberto. Ela foi longe demais e eu também. Ela me olhou nos olhos, sorriu, e disse, amor, a gente tem que conversar sobre os limites. Eu não sabia que esse dia seria o começo do fim. Não dela. De mim. Era uma sexta-feira à noite. Mesa posta, vinho aberto, luz baixa. O tipo de cenário que parece romântico até você perceber que ela ensaiou cada detalhe. Ela sentou na ponta da mesa. Cruzou as mãos. Me olhou com aquela expressão de quem já decidiu tudo antes de perguntar. Preciso te falar uma coisa. E quero que você me ouça até o fim antes de responder. Eu pus o garfo na mesa. Devagar. Tô ouvindo. Ela respirou fundo. Eu acho que a gente deveria abrir o relacionamento. O vinho continuou parado no copo. A música continuou tocando baixinho no fundo. O mundo continuou girando como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa dentro de mim parou. Abrir como? Liberdade, ela disse. Pra mim. Pra você também. Sem possessividade, sem cobranças. A gente continua junto, continua sendo o que é, mas com espaço para viver outras experiências. Eu fiquei em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. E você já pensou nisso há quanto tempo? Ela desviou o olhar por meio segundo. Só meio segundo. Mas eu vi. Faz um tempo que eu venho refletindo. Eu deveria ter puxado esse fio. Deveria ter perguntado exatamente quanto tempo era um tempo. Deveria ter olhado para esse meio segundo de hesitação e entendido o que ele significava. Mas eu não fiz nada disso. Eu disse, tudo bem. A gente pode conversar sobre isso. E esse foi o meu primeiro erro. O que eu não sabia naquele momento era que ela não estava me pedindo permissão. Ela estava me avisando. As regras foram estabelecidas numa conversa de 2 horas que terminou com ela satisfeita e eu com uma dor de cabeça que durou 3 dias. Sem esconder. Sem mentir. Transparência total. O que acontece fora de casa, a gente conta um pro outro se o outro perguntar. Sem ciúme, sem julgamento. Cada um cuida dos próprios sentimentos. Parecia adulto. Parecia moderno. Parecia exatamente o tipo de coisa que pessoas seguras e evoluídas fazem. Eu não era nenhuma dessas coisas, mas fingi que era. Fiz perfil em aplicativo. Comecei a conversar com pessoas. Fui a 2 encontros que terminaram em nada porque a minha cabeça estava em outro lugar o tempo todo. Enquanto isso, ela floresceu. Não tem outra palavra. Cabelo diferente. Roupas que eu nunca tinha visto. Uma leveza nos passos que eu não reconhecia. Ela chegava em casa com os olhos brilhando de um jeito que me deixava com o estômago virado porque eu sabia que esse brilho não era por mim. Certa quinta-feira ela chegou depois da meia-noite. Eu estava acordado no sofá fingindo que assistia a alguma coisa na televisão. Ela entrou, deixou a bolsa na cadeira, me deu um beijo rápido na testa. Boa noite. Foi bem? Foi ótimo, ela disse, sorrindo para si mesma enquanto ia pro quarto. Em 3 minutos estava dormindo. Eu fiquei olhando pro teto até as 4 da manhã contando as rachaduras no reboco. Você sabe qual é a coisa mais perversa de um relacionamento aberto quando você não queria que ele fosse aberto? Você não tem direito de sofrer. As regras eram claras. Você concordou. Se está sofrendo, é problema seu, é insegurança sua, é falta de maturidade sua. O sofrimento virou uma falha de caráter. Então eu engoli. Semana após semana, engoli. Até a terça-feira que mudou tudo. Era de manhã. Ela tinha saído cedo. O celular dela ficou em cima da cômoda, coisa que raramente acontecia. Eu passei por ele sem intenção nenhuma quando a tela acendeu sozinha com uma notificação. Eu não quis ler. Juro que tentei não ler. Mas o nome estava lá, grande, claro, impossível de ignorar. E não era um estranho. Era o Felipe. Felipe que eu conhecia há 12 anos. Felipe que foi padrinho no nosso relacionamento, que estava nas fotos das nossas viagens, que comia na nossa casa todo mês. Felipe que eu chamava de irmão quando queria ser dramático e de melhor amigo quando queria ser preciso. A mensagem dizia, amanhã no mesmo lugar? Tô com saudade. Eu fiquei parado no meio do quarto com o celular na mão por quanto tempo eu não sei dizer. Quando ela chegou mais tarde, eu estava sentado na mesa da cozinha. O celular dela estava na minha frente. Ela viu. Parou na entrada da cozinha. Respirou. Você leu? A notificação apareceu. Silêncio. Há quanto tempo? Eu perguntei. Ela não respondeu de imediato. Foi pegar um copo d'água. Bebeu devagar. Como se o tempo que ela ganhava fosse resolver alguma coisa. 2 meses. 2 meses. 2 meses antes ela havia me proposto o relacionamento aberto.
Então você não me perguntou, eu disse, com uma voz que eu não reconheci como minha. Você me avisou. Ela pousou o copo na pia. Se virou para mim. Isso faz parte do acordo. Faz parte do acordo. Essas 4 palavras ditas com essa calma toda. Eu me levantei da cadeira devagar. Peguei meu casaco. Saí sem dar portada, sem gritar, sem fazer nada do que eu queria fazer. Fui andar por 2 horas na rua sem destino nenhum. E foi durante essa caminhada que eu tomei uma decisão que eu ainda não sei se foi a mais inteligente ou a mais destrutiva da minha vida. Se era um jogo com regras que ela havia escrito, eu ia jogar. Mas do meu jeito. O problema de tentar reagir dentro de um relacionamento aberto é que não existe como chamar de vingança. Não existe como chamar de traição. Existe apenas o acordo sendo cumprido pelo outro lado também. É quase perfeito. É quase cruel demais para ser verdade. Eu voltei para casa naquela noite e não disse mais nada sobre o Felipe. Não briguei. Não cobrei. Não chorei. Ela ficou me observando durante o jantar com aquele olhar de quem espera uma explosão que não vem. Você está bem? Ela perguntou. Estou, eu disse. E eu sorri. Foi a primeira vez em meses que eu sorri de verdade dentro daquela casa. Não porque eu estava bem, mas porque eu havia parado de fingir que estava tentando consertar alguma coisa que ela havia quebrado de propósito. No dia seguinte, eu reabri o aplicativo. E dessa vez eu estava presente. Ela se chamava Mariana. Não era colega de trabalho dela, não era alguém do nosso círculo, não era ninguém que carregava história nenhuma com a gente. Era uma pessoa completamente nova, sem contexto, sem bagagem compartilhada. A gente se encontrou num bar no centro numa quarta-feira à noite. Eu cheguei achando que seria igual aos outros encontros. Aquela sensação de estar presente no corpo mas ausente na cabeça, sorrindo nas horas certas, respondendo nas horas certas, mas pensando em outro lugar o tempo todo. Não foi assim. Mariana falava olhando nos olhos. Não no celular, não por cima do meu ombro, não com aquela distração disfarçada de presença que eu havia me acostumado. Nos olhos. Com atenção real. A gente ficou 3 horas naquele bar. Quando eu saí, eu percebi que não havia pensado em casa nenhuma vez. Encontrei ela de novo na semana seguinte. E na semana depois. E depois disso virou algo que eu não havia planejado que virasse nada. Numa tarde de sábado eu cheguei em casa depois de um almoço com a Mariana e ela estava na sala lendo. Levantou o olhar quando eu entrei. Como foi? Bem, eu disse. Onde você foi? Almoço. Com quem? Eu me sentei no sofá. Tirei o tênis devagar. Com a Mariana. Silêncio. Quem é Mariana? Alguém que eu conheci no aplicativo. Ela fechou o livro. Mas não disse nada. Ficou me observando com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Eu fui tomar banho. Quando voltei, ela estava na mesma posição, livro fechado no colo, olhar fixo na parede. Está acontecendo alguma coisa entre vocês? Ela perguntou quando eu passei pela sala. Eu parei. Me virei para ela. Faz parte do acordo, eu disse. E fui dormir. Nos dias seguintes alguma coisa mudou na dinâmica da casa que eu ainda não consigo descrever completamente. Era como se o equilíbrio de poder tivesse se deslocado alguns centímetros e os 2 agentes estivessem tentando fingir que não tinha percebido. Ela parou de chegar tarde. Parou de sair com a mesma frequência. Ficava em casa mais do que antes, perto de mim mais do que antes, iniciando conversas sobre assuntos aleatórios que claramente eram desculpa para continuar no mesmo cômodo. Eu notei. Não disse nada. Continuava encontrando a Mariana 1 ou 2 vezes por semana. Numa noite ela entrou no quarto enquanto eu estava no celular e perguntou, de passagem, como se fosse casual. Você tá feliz? Eu pus o celular de lado. Olhei para ela. Mais do que faz tempo, eu disse. Ela assentiu devagar. Foi escovar os dentes. Voltou. Deitou de costas para mim. Ficamos em silêncio por uns 10 minutos. Então ela disse, proteto, com uma voz pequena que eu quase não ouvi. Eu acho que eu errei. Eu não respondi. Não porque não tinha o que dizer, mas porque existem momentos em que qualquer coisa que você fale vai soar errada, e o silêncio é a única resposta honesta. Ela continuou. Com o Felipe. A forma como começou. A forma como eu te coloquei diante disso. Você me disse que fazia parte do acordo. Eu sei. Você criou o acordo para ele já existir. Ela não respondeu. Porque era verdade e as duas sabíamos. O Felipe apareceu na minha vida 2 dias depois. Não por mensagem, não por ligação. Apareceu na porta de casa num domingo de manhã com cara de quem não dormiu e uma garrafa de cerveja que estava claramente errada para a hora que era. Eu abri a porta.
Ficamos nos olhando por um segundo. Ela está? Ele perguntou. Não. Posso entrar? Eu devia ter dito não. Devia ter fechado a porta na cara dele e acabado com aquilo ali. Mas 12 anos de amizade pesam mais do que deveriam pesar, então eu abri a porta e deixei ele entrar. Ele sentou na cadeira da sala. Pousou a cerveja na mesa sem abrir. Ficou olhando para as mãos. Eu preciso te falar uma coisa. Já sei o que você vai falar. Não sabe tudo. Eu cruzei os braços. Esperei. Isso acabou. Entre mim e ela. Acabou faz 3 semanas. Por que você tá me contando isso? Ele levantou o olhar. Porque ela não acabou porque queria. Ela acabou porque eu pedi. Porque eu percebi que ela não estava me vendo. Ela estava usando aquilo como uma forma de te testar. De ver o que você ia fazer. De ver se você ia brigar, se você ia embora, se você ia implorar para ela voltar atrás. Silêncio. E quando você não fez nada disso, ele continuou. Quando você aceitou as regras e começou a viver por elas também, ela entrou em pânico. Eu fiquei em pé sem dizer nada por um tempo. Por que você tá me contando isso? Eu repeti. Porque 12 anos valem mais do que 3 meses de decisão idiota. Ele finalmente pegou a cerveja. E porque eu errei. Errei feio. E não tenho como desfazer isso, mas posso pelo menos ser honesto. Ele foi embora meia hora depois. Eu fiquei sentado na sala sozinho com todas aquelas informações e tentei montar um quadro que fizesse sentido. Ela havia criado o relacionamento aberto como um teste. Um teste que eu havia passado da forma mais dolorosa possível. Ela chegou em casa naquela tarde e me encontrou sentado na mesma cadeira onde o Felipe havia sentado horas antes. Ela sentou no sofá. Me olhou. Ele veio aqui. Não era pergunta. Veio. O que ele te falou? A verdade. Ela fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia algo diferente na expressão dela. O controle todo que ela havia mantido por meses havia escorregado um pouco, e o que apareceu por baixo era uma coisa que eu não esperava ver. Medo. Eu preciso te explicar, ela disse. Você não precisa explicar. Eu já entendi. Você não entendeu tudo. Então fala. Ela ficou em silêncio por um momento. Juntou as palavras como quem monta um quebra-cabeça difícil. Eu estava com medo, ela começou. Não de você me trair. De você não precisar de mim. De um dia você simplesmente olhar para mim e perceber que estava bem sem mim ali. E ao invés de conversar sobre isso como adulta, Ela parou. Eu criei uma situação onde eu podia controlar o resultado. Você queria me ver implorar para você fechar o relacionamento. Ela não respondeu. Mas a resposta estava na forma como ela desviou o olhar. E quando eu não implorei, eu continuei. Quando eu simplesmente aceitei e segui em frente, você entrou em pânico. Sim. Uma palavra só. Pequena. Pesada. Eu me levantei da cadeira. Fui até a janela. Fiquei olhando para a rua por um tempo sem falar nada. Você sabe o que me custou esses meses? Eu perguntei sem me virar. Sei. Não sabe. Eu me virei para ela. Você sabe quantas noites eu fiquei acordado olhando pro teto enquanto você dormia tranquila? Você sabe como é engolir o próprio sofrimento porque as regras dizem que você não tem direito de sentir o que está sentindo? Você sabe o que é ver seu melhor amigo virar uma notificação no celular da sua namorada? Ela estava com os olhos cheios de água. Eu sei que errei. Errar é chegar tarde. Errar é esquecer um aniversário. O que você fez foi construir uma armadilha e me colocar dentro dela. Silêncio longo. O que você quer? Ela perguntou com a voz partida. Me diz o que você quer e eu faço. Essa era a pergunta de R$1 milhão. O que eu queria? Queria voltar 6 meses atrás e ter feito as perguntas certas naquela noite de sexta-feira com o vinho na mesa. Queria ter puxado o fio quando ela desviou o olhar por meio segundo. Queria ter tido a coragem de dizer não quando ainda havia algo para salvar sem tanto estrago. Mas eu não podia querer isso porque o passado não negocia. Então eu queria saber se o que estava na minha frente ainda valia o preço que eu havia pago. A gente não resolveu nada naquela tarde. Essas coisas nunca se resolvem numa conversa só, independente do que os filmes insistam em mostrar. Você não tem uma revelação dramática, chora um pouco, se abraça e acorda no dia seguinte curado. Você dorme no mesmo quarto com 1 metro de distância que parece 1 quilômetro. Você toma café da manhã em silêncio. Você convive com alguém que você ainda ama mas que agora você também não reconhece completamente, e essa combinação é uma das mais estranhas e exaustivas que existem. Ela me perguntou sobre a Mariana. Não de forma agressiva. Não com acusação. Com uma calma que eu precisei de coragem para manter. Você está apaixonado por ela?
Eu pensei antes de responder. Eu não sei o que eu estou. Isso é diferente de não. É. Ela assentiu. Olhou pro café. Ela é o que eu deixei de ser para você. Não era pergunta. Era uma conclusão que ela havia chegado sozinha e estava falando em voz alta pela primeira vez. Ela me olha, eu disse. Só isso. Ela me olha quando eu falo. Ela fechou os olhos. E eu percebi, olhando para ela naquele momento, que ela também estava sofrendo. Que o plano que havia parecido tão controlado, tão calculado, havia saído completamente do controle e ela estava colhendo os estilhaços tanto quanto eu. Isso não apagava nada. Mas tornava tudo mais complicado do que simplesmente estar com raiva. Passei 2 semanas dormindo no sofá por escolha própria. Não por punição, não por drama. Precisava de espaço para pensar sem o peso dela do lado. Mariana me perguntou uma vez o que estava acontecendo. Eu tentei explicar. Disse que era complicado. Ela ouviu tudo sem interromper e depois disse uma coisa que ficou comigo. Você ainda ama ela. Não era acusação. Era observação. Amo, eu disse. Então você sabe o que precisa fazer. Não sei se é tão simples. Nunca é simples. Mas você sabe. A gente se encontrou mais uma vez depois disso. E depois dessa vez, a gente teve uma conversa honesta onde as duas partes disseram o que eram e o que não eram uma para outra. Sem mágoa. Sem cena. Algumas pessoas entram na sua vida no momento certo pelo motivo errado, e mesmo assim fazem uma diferença real. Mariana foi isso. Voltei a dormir no quarto numa quinta-feira sem anunciar nada. Simplesmente apareci na hora de dormir, puxei a coberta, deitei. Ela estava acordada. Eu sabia porque a respiração dela mudou. Ficamos em silêncio por um tempo. Você quer tentar? Ela perguntou no escuro. Depende do que significa tentar. Significa começar de novo. Com honestidade de verdade. Sem jogos, sem testes, sem acordos que um dos dois não quer de fato. Significa terapia, eu disse. Porque o que aconteceu aqui não some sozinho. Eu sei. Significa que eu vou precisar de tempo para confiar de novo. E você vai ter que ter paciência com isso mesmo quando for difícil. Eu sei. E o Felipe? Eu perguntei. Silêncio longo. Acabou. Há semanas. Mas se você precisar que seja mais formal do que isso, eu faço o que for necessário. Fiquei em silêncio. Tá bom, eu disse. Ela não se aproximou. Eu não me aproximei. Ficamos cada um do nosso lado daquele metro de distância que ainda parecia 1 quilômetro. Mas era o primeiro metro que não parecia intransponível. A terapia começou 15 dias depois. A terapeuta era uma mulher de uns 50 anos com uma paciência que eu classificaria como sobre-humana, porque ouvir a história dos dois sem fazer nenhuma expressão de julgamento claramente exigia um treinamento que vai além do normal. A primeira sessão foi difícil. A segunda foi pior. A terceira foi onde as coisas reais começaram a aparecer. Ela falou sobre o medo que eu havia descrito. O medo de não ser suficiente, de ser deixado para trás, de um dia se tornar opcional. E a forma distorcida como esse medo havia se transformado numa necessidade de controle que havia machucado as duas pessoas. Eu falei sobre o silêncio. Sobre a forma como eu havia engolido o que sentia porque não me parecia que eu tinha direito de sentir. Sobre como anos de pequenas cedências podem criar um padrão onde você deixa de saber onde você começa e onde o outro termina. A terapeuta ouviu as duas coisas e disse: vocês dois estavam com medo da mesma coisa. E reagiram ao medo de formas que se destruíram mutuamente. Não era absolvição. Era diagnóstico. E diagnóstico é o começo do tratamento, não o fim do problema. Reconstruir não é dramático. Não é uma cena de cinema com música crescendo e abraço na chuva. É muito mais parecido com aprender a caminhar de novo depois de uma fratura. Cada passo é consciente, um pouco doloroso, e você fica o tempo todo ciente do lugar que estava quebrado. Voltamos a jantar juntos. Conversas pequenas primeiro. Qual série assistir, o que comprar no mercado, quem ia ligar pro encanador. Depois conversas maiores. O que cada um havia sentido. O que cada um havia precisado e não havia pedido. O que havia ficado não dito por meses que precisava ser dito agora mesmo que parecesse tarde demais. Uma noite ela fez aquele macarrão que ela só faz quando quer agradar alguém. Colocou a mesa com capricho. Acendeu uma vela. Eu olhei para tudo aquilo e disse: você não precisa fazer isso. Eu quero. Por quê? Ela pousou a colher. Me olhou de frente. Porque eu me lembro de como é quando você me olha de verdade. E eu quero merecer isso de volta. Eu fiquei em silêncio. Você vai ter que me dar tempo, eu disse. Eu tenho tempo, ela respondeu.
Sentamos. Comemos. Conversamos sobre nada importante por 2 horas. E quando eu fui lavar a louça depois, ela ficou do meu lado sem motivo nenhum, apenas encostada na pia do lado oposto, conversando enquanto eu lavava. Era pequeno. Era muito pequeno comparado com tudo o que havia acontecido. Mas era real. O Felipe tentou contato algumas semanas depois. Uma mensagem simples, direta. Quando você quiser conversar, eu estou aqui. Eu deixei a mensagem sem resposta por 3 dias. No 4º dia, respondi. Ainda não. Mas talvez um dia. 12 anos não somem completamente. Mas também não voltam automaticamente só porque alguém decide ser honesto depois de errar. Existe um tempo necessário entre o erro e o perdão, e esse tempo não pode ser apressado por nenhuma das partes. Eu deixei o tempo trabalhar. 3 meses depois da conversa no escuro, numa manhã de domingo sem nenhum planejamento, a gente acordou sem pressa, fez café e sentou na varanda. Ela estava lendo. Eu estava sem fazer nada, olhando para a rua. Depois de um tempo ela fechou o livro, olhou para mim e disse: "Obrigada." "Por quê?" "Por não ter ido embora quando eu fiz de tudo para que você fosse." Eu olhei para ela por um momento. "Eu quase fui." Eu disse. "Eu sei. Teve momentos em que eu queria muito ter ido." "Eu sei disso também." Silêncio confortável. O tipo que não precisa ser preenchido. "Mas você ficou," ela disse. "Fiquei." "Por quê?" Eu pensei na resposta honesta. Não na resposta bonita, não na resposta que soa bem, na resposta verdadeira. Porque no meio de tudo aquilo, eu ainda te via. E o que eu via valia o preço do que estava custando. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois ela estendeu a mão na minha direção. Eu peguei. E a gente ficou assim, em silêncio, olhando para a rua num domingo de manhã, com tudo o que havia acontecido entre nós ainda presente, ainda cicatrizando, mas de alguma forma ainda inteiro. Relacionamento aberto. Ela foi longe demais. Eu também fui. E a gente voltou. Não para o mesmo lugar. Para um lugar diferente, mais honesto, mais frágil em alguns pontos e mais sólido em outros. Se você está pensando em abrir o seu relacionamento, eu não vou te dizer que está certo nem que está errado. Cada casal é uma arquitetura própria e o que destrói um pode não destruir outro. Mas eu vou te dizer o que aprendi. Nenhum acordo externo conserta um problema interno. Você pode criar todas as regras do mundo, estabelecer todos os limites possíveis, usar todas as palavras bonitas que existem sobre liberdade e maturidade emocional. Mas se o que está por baixo é medo, é insegurança, é uma conversa que 2 adultos não tiveram coragem de ter, as regras não vão salvar nada. Só a honestidade salva. E honestidade, diferente de acordo, não tem letra miúda.